Fala, celebrante! Olha, estou muito feliz com essa oportunidade de abrir os grupos para que nós façamos esse diálogo com franqueza e tirar as dúvidas da maioria. Muitos ficam até, né, sem graça de fazer perguntas, mas eu estou muito feliz porque as perguntas estão vindo mais pelo meu privado do que abertas no grupo, então eu resolvi gravar para vocês a resposta a duas questões importantíssimas. Eu sou diplomado, certificado na minha igreja como pastor. Eu preciso de algo a mais para celebrar com efeito civil? Ah, eu já celebro casamentos dentro da minha igreja. Eu vou precisar de fazer esse curso para me diplomar ministra religiosa, para poder fazer o casamento com efeito civil? Então, com objetividade, a profissão celebrante de casamento é uma profissão livre. Não tem sindicato, não tem associação, não tem nenhuma lei que reconheça o trabalho do celebrante de casamento. É uma profissão livre e desejada pelos noivos. Qual a diferença de você celebrar um casamento fazendo um curso de celebrante e não fazendo um curso de celebrante? É você saber se aprimorar, se requalificar, sabe, poder expandir o seu trabalho para mais casais como celebrante de casamento. É a minha jornada de mais de 20 anos. E o casamento com efeito civil é um acréscimo. Você vai estar mais preparada, mais preparado como celebrante, conhecendo as leis, sabendo atender os noivos com efeito civil. E para fazer com efeito civil, nós temos duas leis que juntas nos obrigam a ter o seguinte entendimento. Você tem que estar diplomado ou diplomada, ministra ou ministro religioso. O termo que identifica a profissão é ministro religioso, está lá na Lei 1110/50, Lei 6015/73. Então, tem que ser uma diplomação de ministro religioso. Uma vez diplomado ou diplomada, ministro ou ministra religioso, você, sim, está apto a apresentar-se para o casamento com efeito civil. E o que faltará? Faltará você ter associação com uma instituição religiosa que o autorize, que a autorize a usar documentos civis. O alcance do seu cargo de pastor é só dentro da igreja, correto? Fora da igreja você é respeitado como pastor? Ah, o pastor aqui, vizinho meu, eu respeito ele está dentro da lei para me mandar, mandar orientação para mim? Não, é igual o gerente da farmácia. O gerente da farmácia, ele tem autoridade de farmacêutico? Não, ele só tem autoridade de gerente dentro da farmácia. Ok? Ele não tem autoridade sobre os atos públicos civis. Agora, como ministro religioso, para celebrar o casamento com efeito civil, você vai ter autoridade fora da sua igreja perante qualquer cartório no Brasil. E a diferença está aqui, ó, vou mostrar para vocês, que quando sai a habilitação, ó, certificado de habilitação para um casal que eu atendi. Quando sai a habilitação do casamento religioso com efeito civil, aí você vira aqui, ó, na folha, você vai ver que o tabelião do cartório seguiu as duas leis. Tá vendo aqui, ó? Nessa altura aqui, ó, vamos acompanhar você. Cujo casamento religioso deverá ser realizado. E quem realiza esse casamento junto com você, que é ministro religioso? Ó, tá aqui o nome também. Cujo casamento religioso deverá ser realizado perante o celebrante na Igreja Cristã da Revelação Divina. Tá vendo aqui, ó? Bem nessa linha aqui, a nossa instituição. A nossa instituição recebe este aval de qualquer cartório, porque a nossa instituição está correta de acordo com essas duas leis, 1110 e 6015/73. Ah, mas você está mostrando um casamento? São 11 anos de escola de celebrante e instituição ICRD. Olha só o livro de 2019, 2020, que deu para juntar, porque em 2020 nós estávamos com essa pandemia acontecendo. Olha só. Olha a quantidade
de documentos iguais àqueles, todos expedidos por cartórios diferentes em várias partes do Brasil. Todas são certidões de habilitação. Não é só o diploma que te habilita, é a instituição que te acompanha que te habilita. Olha a quantidade de cartórios diferentes expedindo, ó, pode folhear aqui, cada página tem as folhas da habilitação para o casamento religioso com efeito civil, que será ministrado pelo celebrante. Por que o celebrante é autorizado? Porque ele tem um diploma, formação de ministro religioso, e ele tem uma instituição que o guarda. Por isso, no nosso treinamento, na nossa formação, nesse curso de celebrante de casamento profissional com efeito civil, você também recebe a diplomação de ministro ou ministra. E aí você estará apta a celebrar com efeito civil. E você deve lembrar que nos bônus nós estamos dando 6 meses de taxa afiliativa, de taxa de afiliação bonificado. Quer dizer, os primeiros 6 meses, a instituição já vai cobrir os seus atos de casamento com efeito civil dentro dos prazos legais. Existem prazos legais para se cumprir cada ato de casamento civil. Mas os primeiros 6 meses, o curso cobre a taxa associativa. E na renovação, quando você entra para fazer essa inscrição, você já vai ver que a renovação vai sair para você ficar afiliado um ano inteiro com 50% de desconto por apenas R$ 497 por ano, para você ter acesso à secretaria online da instituição ICRD e que a nossa secretaria a ajude produzindo os documentos que geram essa habilitação. Existe uma série de documentos que nós providenciamos para que o ministro e a ministra possam celebrar um casamento e montar uma pasta tão robusta quanto esta, fazendo das suas celebrações com efeito civil. Então, só para esclarecer esse ponto que é crucial, como houveram vários perguntando sobre esse aspecto, não nos cansaremos de ajudar que você entenda como trabalhar dentro da lei. Tem pessoas que fazem fora da lei? Tem. Isso é legal? Claro que não. Isso é criminoso. Se não for feito dessa maneira, falsidade ideológica, prática da profissão de ministro religioso, prática enganosa, né? Prática irregular da profissão, né? Tem penalidade na lei criminal, falsidade ideológica, falsificação de documentos públicos, porque são documentos públicos que são gerados para que você, como celebrante de casamento e ministro religioso, possa celebrar o casamento com efeito civil. Então, nós cuidamos de você com todo o carinho que você merece para que você saiba como agir dentro da lei. As igrejas não explicam isso porque elas não estão preparadas, elas não têm conhecimento jurídico, elas não têm conhecimento de fato. Então, gera muito preconceito, gera muita dúvida. Ah, mas a outra igreja faz. Dá trabalho fazer, mas a outra igreja faz. A nossa faz por você, celebrante de casamento. Eu sou obrigado a fazer conversão de fé? Eu sou obrigado a fazer algum juramento? Não. É um curso de teologia moderna, técnico, para celebrantes de casamento se tornarem ministros religiosos. Dentro do curso de ministro religioso, você não precisa fazer conversão de fé, não precisa se tornar dizimista, não precisa fazer oferta, tá? Você só vai precisar ficar associado para que a produção de documento municie você a cada casamento. E a taxa é anual. Se você fizer um casamento por mês, 12 casamentos no ano, ou 1.200 casamentos no ano, a taxa é a mesma. Porque nós apenas vamos estar validando, assim como a OAB, a Organização dos Advogados do Brasil, validam o trabalho do bacharel em direito. As leis são assim, não tem nenhum sindicato, nenhuma associação, mas para você se tornar um advogado atuante, você precisa, além do curso, do diploma de advogado, de bacharel em direito, você precisa de ter a carteira da OAB. O ministro religioso, além de ter o diploma, ele tem que ter a associação, a carteira de associação com a sua instituição religiosa para o efeito civil. A sua instituição religiosa, para você evangelizar, para você pastorear, para você doutrinar, para você salvar, é a mesma. Você vai continuar frequentando a sua igreja da mesma maneira.
Não é obrigatória a conversão, a mudança de fé, a mudança de paradigma de você encontrar-se com o Pai Criador nas suas orações dentro da sua igreja. Só que para o ato civil, se a sua igreja não trabalha te fornecendo subsídios, caminhos para você trabalhar com efeito civil, a nossa instituição o faz, e eu estou esclarecendo aqui incansavelmente, tá bom? Qualquer dúvida pode mandar no privado também, não tem problema.